Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Natan Pessoa. E hoje, finalmente chegou o dia do fechamento do revisão da franquia A Hora do Pesadelo. Lembrando que esse filme aqui não faz parte da linha do tempo original. E a mesma coisa vale para o novo pesadelo, o retorno de Freddy Krueger. Uma coisa muito importante é que esse reboot aqui ele é super dependente de si mesmo. E óbvio que é porque é um reboot completo. Mas chega de enrolação e sim, bora descobrir o que rolou nesse 8º capítulo e último do revisão da franquia A Hora do Pesadelo. A clássica franquia de horror que surgiu lá em meados dos anos 80. Quer dizer, realmente nos anos 80. Mas tá bom, vamos parar de enrolação e quem chegar primeiro ganha! Uhul! Com 27 anos de histórias nas mãos de Robert Shaye, sua empresa New Line Cinema ganhou uma grande dependência nos anos 80. Mas, infelizmente, acabou perdendo essa dependência quando foi comprada pela Turner Broadcast System, lá no ano de 1994. Mas tudo mudou mesmo em 1996, quando acabou tendo que ser fundida pela Time Warner. Mas principalmente mesmo em 2008, quando foi fundida pela Warner Bros. Pictures, fazendo com que o querido Robert Shaye chispasse da empresa por não concordar com os termos políticos da mesma, ficando assim associada à empresa de Michael Bay, que tinha como currículo transformar filmes clássicos do gênero horror em remakes. E ele, com seu poder de rebutar filmes de clássicos de terror, lá na década de 2000, rebutou vários filmes clássicos do gênero. Até que em 2010 chegou a tão vez de rebutar o filme e a franquia de A Hora do Pesadelo. Lembrando, gente, que Wes Craven não tinha nada a ver com esse projeto aqui. Aliás, o Pop só descobriu que esse filme estava sendo produzido no começo da produção. Agora, para falar quem comandou o roteiro desse filme aqui é um pouquinho complicado. Até porque 4 pessoas escreveram 15 roteiros e no final fizeram uma mistureba de 4 desses 15 roteiros. Já para dirigir esse 8º e último capítulo foi convidar um tal de Samuel Barry, que já havia sido chamado para dirigir outros clássicos e remakes, mas havia negado todas as propostas. No entanto, ele nunca havia dirigido um filme excluindo esse. Depois de todo esse trabalho, faltava apenas o ator que iria substituir o ator Robert Englund, do clássico vilão Freddy Krueger dos filmes originais. Quem ficou no lugar do Robert Englund foi o Jack Earley. Já para substituir a Heather Langenkamp dos filmes originais, a tão famosa Nancy, entrou aqui para substituir a nova Nancy desse reboot, a atriz Rooney Mara. Assim, as filmagens durando 70 dias, gerando o orçamento mais tremendo de toda essa franquia, custando ali cerca de 35 milhões de dólares. Pois é, né? Estúdio grande, empresa grande, poupança grande. Chegando assim nos Estados Unidos em 30 de abril de 2010, 9 anos depois da última aparição do Freddy, que foi em Freddy vs Jason de 2001. Turminha, finjam que os 7 filmes anteriores de Hora do Pesadelo nunca existiu e tudo vai começar de agora. Tudo começa no ano de 2010, na fictícia cidade de Springwood, Ohio. Um jovem chamado Jim está em uma lanchonete indignado por a garçonete ter ignorado ele. Daí, ele vai tirar satisfação com ela. Quando ele chega na cozinha, não encontra nada além das panelas cozinhando algo. Quando se esbarra com o homem de garras de metal. Ela devia ser meu Fred que passou ali pra dar um oi, olá, tudo bom? Nada de tudo de boa aí, tá apresentar alguma coisa, né? Mas era tudo um sonho e ele ainda volta com a mão cortada do sonho. Quem chega depois na lanchonete é a boyzinha dele, Chrissy, que vê o semblante de acabado do boy e percebe que ele está sem dormir há um bom tempo. O problema é que quando ela sai para ir dar uma cagadinha no banheiro, ele acaba cochilando de novo e dessa vez o bicho brabo aparece com tudo querendo matar e metendo uma faca no bucho dele no meio de geral, fazendo parecer que ele se suicidou. No funeral de Jim, Chrissy fala para o ex-namorado Jesse que o Jim parece que foi forçado a se matar. Informação que é confirmada com a chegada da garçonete Nancy. Porém, Jesse não compra a ideia e se manda. À noite, Nancy sonha com um homem saindo da parede, mas ela acorda e o bicho se manda. Enquanto Chrissy sonha com um cozinheiro grudento, cheio das ousadias, e novamente na escola, quando ela cochila na sala e acorda berrando, sabendo que Chrissy não está bem, Jesse passa na casa dela para dar uma força a ela. Durante uma conversa com Jesse, Chrissy fala sobre os pesadelos bizarros que ela anda tendo e Jesse confirma que também está passando pela mesma coisa. Daí ele vai falar a ela que vai passar a noite com ela para ver os dois se protegerem. Durante a noite, ambos dormem e a Chrissy sonha se vendo pequena em um corredor escuro. Ver crianças cantando a música bizarra do Freddy e é atacada pelo bicho feio, que faz ela flutuar no quarto e depois rasga a pobre no bucho, a matando cruelmente. E óbvio que o futuro boy dela
acaba fugindo da casa dela. Jesse vai até a casa de Nancy e fala a ela que esse negócio de sonho é verdade mesmo e aqui a Chris está morta. Diz a ela também para ela não dormir e acaba fugindo de novo, acabando sendo preso no meio da correria. Na cadeia, ele dorme e no sonho leva uma catucada perversa no bolso e falece. Enquanto isso, em casa, Nancy está em sua banheira relaxando quando Freddy resolve perturbá-la. Mas antes dela ir de arrasta, o telefone toca e ela acorda. Quem era? Era o boyzinho que ela gosta ligando para falar sobre os sonhos que estão tendo e pesquisar sobre o assunto. Até que eles acham uma foto de quando eles eram uns plutãozinhos numa creche. Ah, e quem está nessa foto são os dois amigos que foram de arrasta deles e outros bakurin lá. Ao chegar em casa, Nancy confronta sua mãe depois de enrolar com sua peste e acaba falando que nessa creche tinha um jardineiro chamado Freddy Krueger, que as crianças amavam ele e ele os amavam. Só que esse safado as amavam de outra forma. Isso mesmo, da forma criminosa. Pois é, pesado. A mãe de Nancy conclui a conversa falando que ele fugiu, nunca mais foi visto e que esses sonhos deles não passam de memórias do passado. O problema é quando a Nancy vai pesquisar sobre outras crianças que estudavam na mesma creche e descobre que todas já foram de arrasta pra cima. E o único que sobrou está gravando o vlog sobre os pesadelos que anda tendo. Vixe, parece que ele tá mais vivo não, viu? O crush de Nancy dorme na aula de natação e tem um pesadelo onde descobre o que aconteceu com o tal de Freddy Krueger no passado. Que é o seguinte: os pais das crianças mortas foram até a casa do Freddy e tacaram fogo lá dentro, o matando o desgramento queimado. Dias depois, passando por vários problemas com pesadelos, Nancy sonha com Freddy e traz dos sonhos um pedaço da roupa do vilão. Daí os besties vão até a creche para tentar descobrir algo que ajude a acabar com o bicho ruim. Ao chegar lá, ambos investigam o local e encontram uma garra de metal, além de um sótão estranho e principalmente acham fotos criminosas que ele tirou da Nancy quando kids. Logo após, Nancy percebe que pode trazer também o Freddy para o mundo real, já que havia trazido um pedaço da roupa do mesmo. E aí o jogo começa. Nancy se prepara para dormir enquanto seu best fica ao lado dela para protegê-la. Mas ele dorme, Freddy pega e lasca as garras no pobre e quando quase ele arrasta, Nancy aparece tentando fugir pela porta e está desmantelada, infelizmente. Ela então entra no closet e ele dá um susto da gota na mulher. Aí ela se mete num corredor onde anda sobre uma gosma chachelenta que a afunda e ela cai numa cama toda vestida bonitinha de papai. Daí, Freddy aparece querendo abusá-la, mas o best dela é mais esperto. Ele acorda todo lascado, mete uma injeção de adrenalina em sua amiga, que acorda levando o Freddy para o mundo real também, onde Freddy e o best de Nancy brigam feio. Aí Nancy entra no meio da briga e é bagaço pra tudo que é lado, até que ela tora a mão do Freddy fora e cancela tudo com uma lanhada perversa na goela do vilão, que morre finalmente. Logo após, Nancy taca fogo no local e escapa, mas o seu best friend forever. O problema é que quando ela chega em casa com as mames dela, Grug crava as garras na cara da mulher, a puxando para dentro do espelho. Tá bom, agora veremos o que as curiosidades têm a dizer. Bora? A ideia de maquiagem do Freddy nesse filme aqui era que parecesse o máximo possível com queimaduras de pessoas reais. Então, para isso, foi usado maquiagem com próteses e foi usado também um pouquinho de CGI. Assim, foi um grande trabalho que durou cerca de 6 horas para ficar tudo pronto. Mas aos poucos foram pegando as manhas, ficando mais rápido a cada dia de fazer as makes. Não vou mentir dizendo que eu não gostei de ter usado o CGI, a maquiagem deu super certo. Para mim as queimaduras estão bem mais reais do que o Freddy original, dos filmes originais. As maquiagens aqui com o uso do CGI combinou bastante e ficou, na verdade, até que supimpa. Para fazer o suéter do Freddy foi chamar a costureira Judy Graham, que também tricotou o suéter do Freddy no filme original. Podemos negar que é uma talentosa, a Judy Graham, ela é uma atriz não, né? Uma costureira muito talentosa, conseguiu fazer uma história grande nos cinemas, envolvendo ali a tão famoso suéter do Freddy, e que em todos os trabalhos no filme original e nesse reboot aqui, mesmo que ambos não tenham, né, nada a ver um com o outro, apesar de ser uma história totalmente igual, que a gente vai ver isso um pouco na minha opinião, daqui a pouco, ela lacrou muito no suéter, que não é o menos importante de nada da produção, até porque se não fosse as vestimentas e a roupa tão conhecida do Freddy, a gente não conhecia o vilão hoje em dia. Pela sua roupa e pela sua personalidade caótica, irônica e muito debochada de ser. Pode ter sido por causa de outras coisas? Também pode, mas ela fez muita questão de usar seu talento de costureira para produzir o suéter do Freddy, que gerou em torno da história todinha. E sim, todinho a gente conhece o Freddy por usar o suéter. O endereço da casa da Nancy nesse filme aqui também é 1428, assim como a Nancy do filme original. Porém, o nome Elm Street não foi citado no filme aqui não, apesar de que a placa aparece 2 vezes nas cenas desse filme. O interessante é que a casa que usaram para gravar o filme realmente foi localizada numa Elm Street, só que em Burton, Illinois.
Esse aqui é o único filme de toda a franquia que não foi mencionado o nome Elm Street. Apenas nas cenas que aparecem no filme aqui as plaquinhas, mas ninguém citou o nome Elm Street. Em todos os outros já aconteceu isso. E também o interessante é que não foi gravada, usada para fazer a casa de Elm Street, mas foi localizada realmente numa Elm Street, que não foi 1428, mas o bairro parece que o nome é Elm Street. Uma coincidência daqui tremenda. Se foi algo que eles tentaram fazer para causar um marketing maior, acho que é raro, porque isso não chamou a atenção de muita gente, não. Mas que foi curioso, foi. Durante as gravações desse 8º capítulo, aconteceu alguns probleminhas com os atores. O ator Kyler Gurner se feriu sem querer com as barras que eram para ser retratos. E não retraiu. E o Bob só percebeu quando a cena acabou, já que tava a adrenalina da coisa. Galera, é super comum acontecer acidentes em sets de gravações, sets de filmagem de filmes grandiosos, principalmente da Hollywood. Acontecem muitos acidentes em cena de usar CGI e tudo mais, onde os personagens têm que flutuar em algum objeto mecânico que eles usam lá para fazer os efeitos especiais. Acontece muito, muitos acidentes acontecem e é super comum, mas eles sempre dão um jeitinho de tudo estar melhor o possível. Eles sempre ajudam os atores em momentos complicados como esse, que não foi tão grave assim, mas poderia ter pegado alguma infecção e aí o negócio não ser um pouco mais um BO, né, maior. A atriz Heather Langenkamp foi convidada sim para fazer uma participação especial aqui nesse filme, mas foi apenas uma pequena participação na cena de abertura do filme, interpretando a garçonete da lanchonete que deixa o finado no vácuo. Outros atores dos filmes clássicos também foram convidados para fazer, como o pai da Nancy, mas acabaram negando, não sei porquê, mas negaram. E a Nancy pelo menos apareceu nessa cena, uma cena especial, bobinha aqui, né, tão importante assim. Não que não seja bem desimportante, né, mas não é assim tão importante assim. Ela fez apenas ela sinalando da garçonete, passa ali e deixou o pobre do finado no vácuo. Pra falar a verdade, não achei esse filme, esse reboot de A Hora do Pesadelo, um filme nem ruim nem bom. Teve tudo aqui que no filme original também teve, mas que pareceu nem um pouquinho com A Hora do Pesadelo, esse filme aqui. Quer dizer, esse filme aqui se parece mais com a imitação do original, que ao mesmo tempo não se parece com a imitação do original. Outra que os efeitos visuais práticos aqui do filme que não foram usados aqui, foram apenas usados nos originais, ficaram horríveis, ou seja, desse filme. Esse filme aqui tá horrível em questão de efeitos visuais, porque não usaram efeitos práticos, usaram efeitos visuais, CGI. Então tá legal, porque apesar de 2010 ser uma época não tão antiga, né, e que já tinham esse uso de CGI um pouco mais abreviado, foi complicado porque não funcionou tanto que nem os práticos dos filmes clássicos. Os filmes clássicos estão muito melhores, dá uma porrada nesses aqui. Como eu havia já falado, usaram uma nova técnica de maquiagem para o vilão Freddy Krueger aqui. E eu gostei bastante dessa técnica que usaram aqui, pelo menos isso, já que a maquiagem se parecia mais com queimadura. Já no original não se parece tanto assim, pelo menos na minha opinião. O problema era que o vilão Robert Englund, que fez o Freddy Krueger nos filmes clássicos, ele era muito mais impactante, muito mais caótico, muito mais marcante. Já esse aqui ele é tão borocochô, tão chato, tão triste, tão sem atuação não tão ruim, mas também não tão boa, que acaba fazendo com que esse vilão aqui seja fraco, apesar de ser muito mais perturbador, já que aqui ele tem um passado mais sombrio, ele era um pedófilo, então isso é algo bem mais impactante, que deixou ele ainda mais perigoso, mas lá, o original era muito mais marcante que esse, graças a seu deboche e sua impactante forma de se fazer durante o filme. Mas infelizmente, o Fred desse filme aqui não é nem um pouquinho assustador, nem um pouquinho assim. Pra mim é um vilão fraco. O Fred mais fraco que fizeram. As atuações aqui desse filme aqui, desse reboot, são péssimas. Não tanto, mas também não são boas, mas são péssimas. O Fred aqui não é assustador, é sensual, chato, dá preguiça de escutar a voz dele. As falas do Fred aqui desse filme são horríveis. Até as ideias pros sonhos aqui dos personagens ficaram, parece que, com preguiça de produzir. Mas tudo bem. Eles forçam aqui pra trama ser criativa. Mas acho que só forçam mesmo e não sai nada do nada. A investigação aqui do filme até que dá uma estabilização pequenina no filme, pelo menos isso, né? E tirando a maquiagem do Fred aqui, que tá bem melhor que a do original, mais verdadeira. Não tão borocochô, mas não ajuda nem isso aqui no filme. Pouquinho, mas nem tanto. Resumindo, parece que esse filme aqui foi escrito por uma criança cansada quando chega da escola. A Hora do Pesadelo gerou uma bilheteria absurda mesmo, apesar do seu fracasso nas críticas, gerando cerca de 63 milhões de dólares nos Estados Unidos. E por incrível que pareça, mundialmente ele fez simplesmente 117,7 milhões de dólares mundialmente. Pois é, esse foi o maior bilheteria de toda essa franquia completinha. Até pensaram no futuro, né, depois desse filme aqui, em fazer um segundo, continuação desse filme aqui, mas acabou ficando só por isso mesmo e não fizeram nada porque as críticas foram péssimas. Então, por esse motivo, esse é o último vídeo do Revisão na franquia A Hora do Pesadelo, pelo menos por enquanto, até
pensarem em decidir em reviver novamente essa franquia. Quem sabe no futuro, bem no futuro, né? Que esse futuro seja bem no futuro mesmo. Ah, só lembrando aqui que no próximo vídeo do canal eu vou fazer o vídeo sobre o crossover do Freddy vs Jason, que é um filme híbrido, né, dos dois. Então calma, vai demorar um pouquinho, só um pouquinho, mas logo logo esse vídeo vai estar aqui supimpa, gostosinho, bonitinho, do jeitinho que vocês gostam. E como tradição do canal já é uma tradição, né, chegou a hora de classificar os 3 melhores filmes, na minha opinião, de toda essa franquia, que foram, pra mim, pelo menos, os melhores. Ficou assim. Em primeiro lugar, fica obviamente o original. Em segundo lugar, fica o terceiro filme. E em terceiro lugar, fica o quarto filme. Então foi esse o vídeo, eu espero muito que tenham gostado. E é isso, aguardo vocês no próximo vídeo. Tem blusa com um buraco do tamanho do mundo, misericórdia. Parece que eu tô parecendo um mendigo. Deus me perdoe.